2 Coríntios 5, 20. Todos abriram? Vamos ler a partir do 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, aquele que não conheceu o pecado e o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Podemos assentar. Eu quero começar a meditar com você. Nós vamos fazer a explanação do texto, versículo 21. Mas nós vamos começar, se você entender a linguagem de Paulo aí, você vai entender de uma forma muito interessante. Sim, ó. Vamos lá, o versículo 18. E tudo isso provém de Deus. Do que ele estava falando anteriormente? Ele estava falando sobre viver uma nova vida, sobre nós vivermos a transformação do Evangelho. É sobre isso que ele estava falando. Ele diz assim, olha, ele nos reconciliou consigo mesmo, quer dizer, Deus fez a reconciliação com Ele mesmo por meio de Cristo, versículo 18. E nos deu o ministério da reconciliação. Diga ao seu irmão, o que é o ministério da reconciliação? Ele fala da reconciliação no âmbito de Deus, ele fala dos pastores, e depois ele fala da própria pessoa. Então, no versículo 18, ele diz, Deus reconciliou consigo mesmo o ser humano por meio de Cristo. Mas no versículo 19, ele diz assim, ó, e nos é imputado, não nos é imputado os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, no versículo de número 19. Ou seja, o que traz a reconciliação do homem com Deus é o sangue de Cristo. O que ajuda os seres humanos a reconciliar-se com Deus é a palavra proveniente do Evangelho. E o qual nós vamos meditar é o 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo estava falando à igreja sobre reconciliar-se com Deus. Por quê? Porque por diversas maneiras e modos a igreja perde aliança com Deus. Nós poderíamos aqui falarmos de muitas, inúmeras situações que separam o homem de Deus. Mas eu quero falar uma, e pasme você, como essa atitude do crente separa o homem de Deus. A falta de confiança. A falta de confiar nele. Se você se relaciona com uma pessoa e você deposita nela seu amor, seu carinho, seu cuidado, se você deposita nessa amizade e confiança, a partir do momento que você ouve qualquer palavra, que essa pessoa não confia em você, não existe mais amizade. Não existe. Pode existir convívio, pode existir condicionamento. A amizade, ela é baseada, qualquer sentimento íntimo, qualquer sentimento de cunho espiritual. Amizade, o amor verdadeiro, a confiança, é a base de tudo. Se você não confiar em alguém, não dá para viver com ele de uma maneira aberta e sincera. A confiança tem feito com que as pessoas se separem de Deus, achando que ainda estão com Ele, achando que ainda estão relacionadas com Ele. Na sua faixa de amizade existe assim, as pessoas que você confia e confiam em você, e as pessoas que você convive. Essa é a nossa realidade. As pessoas que nós confiamos, elas fazem parte de um núcleo muito próximo do nosso coração. Você não precisa explicar,
você não precisa provar, você não precisa dar satisfações. Existe um convívio de confiança. Ela pode ver você de uma forma suspeita, mas ela não vai suspeitar, porque primeiro ela vai averiguar, porque ela confia. Quando existe confiança, existe a entrega. Quando não existe confiança, é impossível existir uma aliança profícua, que progride, que vai à frente. Sempre haverá suspeitas, sempre haverá suspeitas. E num relacionamento onde se tem suspeitas, num relacionamento onde não se tem confiança, não se caminha, não se progride. O que Paulo estava dizendo, ele estava dizendo assim: vocês precisam reconciliar-se com Deus. Os pecados da igreja de Corinto eram uns. Claro que a igreja da nossa situação também enquadra-se. Mas um dos nossos pecados mais agravantes é a incredulidade. É a falta de confiança. Se eu, que sou uma pessoa humana, e você é uma pessoa humana, nós não podemos ter um relacionamento profícuo e abençoado com alguém que você não confia. Você acha que eu e você vamos poder nos relacionarmos com Deus se não confiamos nele? Se não cremos nele? Como é que você vai relacionar-se com Deus se não existe confiança? O que é a fé? A fé é a certeza e esperança. É isso unido junto, se não confiança. Quando você confia, você espera. Quando você confia, você tem certeza. Se eu confio em você, ninguém precisa chegar para mim e dizer alguma coisa sobre você de uma maneira desfavorável que eu não vou acreditar, porque eu te conheço. Eu confio em você, porque eu experimentei dos seus frutos. Isto é confiança. A confiança é baseada no tempo, na experiência, na vivência, na autenticidade que nós trocamos uns com os outros. Eu e você temos condições de relacionarmos com Deus, porque nós não temos o porquê desconfiarmos dele, porque ele nunca nos decepcionou. Ele nunca nos deixou em uma situação de dúvida. Uma vez, Israel estava para ir para o cativeiro. Eu quero que você vá comigo em Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Eu quero dizer uma coisa para você. Se existem pessoas que não confiam em você, tire-a do núcleo particular. Você precisa ter pessoas no seu núcleo particular que confiem em você. Sua alma deve ter 2 lugares. O lugar onde as pessoas que você confia, e elas confiam em você, e o lugar da convivência. Pessoas que você não confia, ou elas não confiam em você. Por quê? Porque se você for decepcionado por uma pessoa que você confia, você pode não levantar mais. Por isso, hoje tem muitos crentes feridos, machucados e prostrados. Por quê? Porque eles não conseguem entender. Existe um núcleo muito íntimo. Paulo tinha esse núcleo. Jesus tinha esse núcleo. De pessoas que você confia e que elas confiam em você. Você é natural para com elas e você pode fazer o que for, nunca existirá um ponto de interrogação. Essas pessoas são pessoas da sua integridade. Pessoas de convívio devem ficar do outro lado. Por quê? Porque você as ajuda, você as abençoa, você as suporta, as carrega, mas você não confia nelas. Quando elas te traírem, você continuará ajudando, carregando, mas não ficará machucado. Deu para você entender? E quando elas te questionarem, quando elas indagarem o comportamento seu, não confiando em você, para você será como nada, porque ela não faz parte do seu convívio de confiança, o seu núcleo de confiança. Isso é dinâmica pessoal. Pessoas do seu convívio íntimo têm que ser
este eu confio, e ele confia em mim, e ela confia em mim. Pessoas que você não confia, e não existe esse feedback de confiança, não se coloca dentro do seu quadrado íntimo, é do outro lado. O relacionamento fica muito mais fácil, não se existe cobrança, não existe espera, não existe essa... Por que as pessoas hoje ficam numa briga, parece uma briga de gato? Por quê? Porque elas não confiam, e as outras pessoas não confiam, então não adianta. Não adianta ficar no núcleo íntimo, tem que ser posto no núcleo adequado. Pastora, quem que vai ficar? Não sei. Ou então escolha melhor os seus amigos, escolha melhor os irmãos da igreja para você conviver, pessoas mais íntegras, mais honestas, mais autênticas, mais verdadeiras. Nós vamos falar nesta noite sobre uma questão de Deus com Israel. Havia inúmeras, mas uma delas era a falta de confiança. Israel não confiava em Deus. Eles estavam indo, nós não vamos falar da questão do cativeiro, mas eles estavam indo para o cativeiro e eles não conseguiam confiar. Quando alguém diz não para você, e você confia nessa pessoa, saiba que o não que essa pessoa está dizendo é para o seu melhor. É assim que Deus queria que Israel entendesse. Que o não que Deus estava dizendo era o melhor. Que a atitude que Deus estava tomando era a melhor. Mas eles não confiavam. Eu quero que você vá comigo em Isaías 28, 12. Deus coloca Isaías para falar com o povo. Isaías era um profeta muito bom. Muito bom. E o povo desprezou a palavra, desprezou a profecia, desprezava, igual hoje em dia, o povo despreza. Isaías 28, 12, ele diz assim, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, porém não quiseram ouvir. Qual era o descanso que Israel tinha que ter? A palavra de Deus queria dar tudo certo. No momento, eles não estavam vendo nada. Não havia nada que fosse palpável, nada que estivesse diante da ótica deles. Tudo que Deus estava oferecendo era um refrigério e um descanso por meio da palavra e da promessa de Deus. Essa é a maneira de Deus trabalhar. Por quê? Porque nós somos gerados pela fé e vivemos pela fé, e é assim que nós temos que continuar. Ele disse aos profetas, ele disse a Isaías, dai descanso ao cansado, aponta qual é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir, viraram as costas. Qual é o meu descanso? Qual é o seu descanso? Qual é o nosso refrigério? É a palavra que é pregada, é a palavra que nos é ministrada, é a palavra da promessa que vem até nós. Uma palavra que vem ungida, abençoada pela boca de Deus, pelo Espírito de Deus, que nos consola, que nos ajuda, que nos dá direção, que nos dá convicção e certezas. Era isso que Deus estava dizendo. Deus dizia, eu dou a palavra a vocês para que vocês confiem em mim. Acredite, confie, eu estou fazendo uma grande obra no meio de vós. Mas por meio do quê? Cativeiro? Prisão? O que o senhor quer? Eu vou levar vocês para o cativeiro, para discipliná-los, para moldar a alma de vocês. E eles não quiseram ouvir, olha bem, porém não quiseram ouvir. O descanso, meu e seu, e o nosso refrigério está na palavra da qual ouvimos. Aí o Senhor diz assim, então eu vou mudar. Sabe o que eu vou fazer com vocês? Vou fazer o seguinte, eu vou dar algo para vocês caírem. Eles não quiseram ouvir a palavra, recheada de amor, de graça, de direção. Essa é a palavra de Deus, ela entra nos nossos corações, cheio de esperança, cheio de vida. Mesmo que seja uma palavra, é tempo de chorar, mas aí vem o consolo, vem o poder do Espírito. O Senhor diz, vocês não quiseram a minha palavra de repreensão, de exortação. Uma palavra que vem recheada com o meu amor, uma palavra que eu falo sobre tristeza, mas mando refrigério, mas mando descanso, mas mando aprisco. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar mandamento para vocês, quero ver, vocês vão cair. Quando você olha um crente, e ele tem na vida só mandamento,
É porque eu não posso fazer isso. É porque eu não posso fazer aquilo. É porque eu não posso. Sabe por quê? Porque ele não tem aquela palavra deleitosa, maravilhosa, aquela palavra que vem com consolo, com o Espírito Santo. Deus me ama, é por isso que Ele está me corrigindo. Deus me ama, e é por isso que Ele está me ensinando. O Senhor diz, eu vou dar para vocês mandamento sobre mandamento, e ainda de vez em quando, e aí vocês vão saber, mas está difícil, eu não consigo obedecer. Versículo 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra. Deve ser difícil assim, hein? Queria fazer isso, mas não posso. Queria fazer aquilo, mas não posso. Queria fazer aquilo outro, mas não posso. Qual é o crente que vive assim, tolhido, triste, abatido? Aquele que não recebeu aquela palavra gloriosa, maravilhosa, aquela palavra que restaura a alma, aquela palavra que vem consolada, abençoada, testificada. Oh, Deus é comigo, Ele é pela minha vida. Aí ele diz assim, então quando vocês começarem a receber só ordem. Quando você fala com o filho, você não dá ordem apenas, você explica. Você consola, olha, você não vai fazer isso, mas assim. Olha, mais para frente, assim. Agora o servo, o que você faz? Vai lá e faz. O Senhor diz, eu vou mudar o tratamento com vocês. Vocês não quiseram receber a minha palavra, que vem com consolo, que vem com graça, que vem explicada, que vem cheio de esperança, que vem mostrando o destino e o caminho dela. Então eu vou dar para vocês só ordem, só mandamento. Aí ele diz assim, parte B. Um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. Isso não acontece com muitos crentes, você já viu muitos crentes assim? Que eles receberam da parte do Senhor, palavras maravilhosas, palavras de amor, palavras de ajuda, palavras de obediência, mas aquela palavra vinha cheia de amor, vinha com aquela delicadeza, vinha com aquele poder, com aquela soberania. E aquele crente recebia aquela palavra de repreensão, mas recebia aquela palavra de consolo, aquela palavra de ajuda. E ele simplesmente desprezou. De repente o que ele tem de Deus, apenas mandamento, você tem que fazer isso. E o que faz? Ele faz com aquela palavra, ele se enlaça, ele se embaraça, ele cai para trás, ele desmaia porque ele não consegue. Bom, capítulo 30, versículo 12. Que o Senhor diz assim, vocês rejeitaram a palavra e confiaram na opressão. Seu problema é maior que Deus? Então por que tal comportamento? Quantos problemas você passou na sua vida desde a época que você se converteu? Qual deles acabou com você? Nenhum. Todos eles foram sucumbidos. Todos eles. Agora, o porquê nós confiamos mais na opressão, mais no problema do que na palavra de Deus, do que em Deus? 30, 12. Por isso, assim diz o Santo de Israel, porquanto rejeitais esta palavra, e confiais na opressão, e perversidade, e sobre isso vos estribais, sobre isso vocês querem viver, sobre isso vocês cometam. O povo só fala de problema, só fala de situação difícil, só fala de problema. Crente tem que odiar a fala do problema. Crente tem que odiar ficar tripudiando em cima da adversidade. Nós fomos feitos para falar, mas para falar palavras que edificam. Existem pessoas que são favoráveis e que gostam, que são tendenciosas a falar apenas aquilo que está ruim. Ela olha apenas aquilo que está ruim. Quanta coisa boa tem na sua vida. Quanta bênção Deus tem trabalhado, quanta coisa maravilhosa Deus tem feito. Você olha para os seus filhos, eles têm acordado de manhã. Você olha para a sua família, você olha para a sua vida, você pode comer, você pode tomar banho sozinho, você pode beber, você pode ir, vir, você pode obedecer, você pode amar, você pode fazer. E o que tem merecido a nossa atenção? Apenas aquelas moscas, aqueles mosquitos pequenos que têm voado sobre a nossa sorte. O que o Senhor diz? Vocês preferem confiar na opressão. Vocês preferem confiar naquilo que é ruim. E vocês rejeitam a minha palavra. Vocês só estribam sobre os problemas.
E aí? Hã? Gosta de ficar assistindo esses noticiários ruins e negativos apenas para ter assunto. Pelo amor de Deus, tenha outro assunto. Fale daquilo que Deus tem feito. Hoje nasceu o sol, o dia foi lindo. Hã? Hoje anoiteceu. Hoje você vai poder dormir na sua cama. Amanhã, se Deus quiser, você vai acordar para que amanhã você possa glorificar a Deus. A vida tem perdido o sentido para os crentes. Os crentes não dão mais valor à vida. Deus trabalha para você viver. Os anjos trabalham para você viver. O Espírito Santo trabalha, o céu trabalha para que você tenha um dia de paz, para que o mal não lhe toque, para que a praga não chegue à sua tenda. O céu trabalha acirradamente para que você possa terminar o dia intacto, sem doença, sem atropelamento, sem pecado. O céu trabalhou o dia todo para que você fosse guardado. E isso para nós é um desprezo, é um descaso. Isso para nós é algo sem valor, porque o que tem valor é aquele probleminha, é aquela situaçãozinha que não foi resolvida. É isso que faz. Se envolve com o problema. Capítulo 30, versículo 15. Novamente ele fala sobre... Diga para o seu irmão, reconcilia-se com Deus. Confia nele. Quando você não confia no Senhor, quebrou o elo de confiança. Confia em Deus. Confia nele. Confia nele. Fica olhando para o ser humano, esperando o que o ser humano vai fazer. Sua confiança está em quem? Em Deus. É nele que sua vida tem que progredir. É nele, ele mora aqui dentro. Ele é o seu arrimo, ele é a sua sorte, ele é o seu parâmetro, ele é a sua cobertura, ele é a sua rocha. Aí ele diz no versículo 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel. Eu quero perguntar uma coisa para você. Quanto nervosismo, quanta desconfiança, quanta irritabilidade, quanta ansiedade, quanta perturbação. Para que isso tudo? Falta de confiança. Voltando e descansando sereis salvo. Diga para o seu irmão, volte. Volta da ansiedade, volta da tribulação, volta do desespero, volta da dependência no ser humano. Volta, volta. Voltando e descansando, vocês são salvos. O retorno, quantos de nós estamos indo? Quantos de nós somos capturados pela insegurança, capturados pela ansiedade, capturados pelo medo do amanhã, capturados. E o medo do amanhã tem feito com que pessoas tenham planos mirabolantes, planos destrutivos. O que eu posso fazer pelo amanhã, pastora? Plantar as sementes que Deus tem posto na sua mão. Isso é o melhor que você faz pelo amanhã. Ele diz assim, olha, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Diga para o seu irmão, sossega e confia. Acredita. Acredita. Confia. Jesus diz assim, em Mateus 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha, presta atenção. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. No final ele diz assim, e encontrareis... descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você tomar o jugo de Jesus e o fardo de Jesus, qual é o jugo de Jesus? Servir a Deus e agradá-lo. Qual que é o fardo do Senhor? Jesus serviu a Deus e agradou e fez só a vontade de Deus. E qual é o seu fardo? Levar os seus problemas, negar a si mesmo, carregar a sua cruz, não viver reclamando, não ficar achando que você é uma pessoa azarada, azedo. Tem gente que é azeda. E ele olha lá atrás, e vê o quanto Deus já fez, e ele não tem um júbilo no coração, e ele não tem uma alegria, ele não tem um sorriso. Um sorriso. E ele não passa um dia gostoso. Sabe quando você passa um dia gostoso com alguém que você gosta?
Você já fez isso? Tem gente que você gosta e você passa um dia gostoso, gente leve. Gente leve. Muito gostoso quando você passa o dia com pessoas que você pode ser autêntica, que você pode ser você, pessoa leve. Muito gostoso. Muito bom. Pessoas que não ficam instigando, que não ficam te cobrando, que não ficam sugando você. É ou não é? Você já passou um dia assim? Você fica o dia inteiro com essa pessoa e você não cansa. É ou não é? Hoje eu passei um dia desse. Eu tenho uma irmã que eu gosto muito. E ela ligou lá em casa e perguntou se podia ir. Ela foi. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Ela é leve. 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 Uma moça que sofreu tanto, teve câncer. Família destruída. Eu fiquei o dia inteiro com ela hoje. Eu não ouvi uma palavra de tristeza ou pejorativa sobre a vida. Só graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E eu olhava para ela e eu dizia assim, ela acha que eu estou lhe fazendo bem. Ela não sabe o bem que está me fazendo. Levíssima. Sorri, brinca. E aí minha mãe já está meio gaga e nós nos divertimos, nós duas com a minha mãe. Pessoas leves, levíssimas. Como é gostoso isso. Como é gostoso você dar valor às coisas que Deus permite que você vive. Sabe? Conviva mais com pessoas leves. Conviva mais com pessoas gostosas. Sabe? Com pessoas que você pode ser você. Que você não é cobrado. Que você pode sorrir. É ou não é? Hã? O Senhor olhou e disse assim para Israel: vocês não sabem descansar. Você sabe descansar? Sabe descansar? Faz aquela poupancinha para uma vez no ano, mesmo que for numa prainha aqui perto, mesmo que for, vai lá com a família. Você sabe sossegar? Sossegar. Friozinho, ficar de pijama em casa o dia inteiro. Arrastando aquele chinelinho, tileque para casa, não é verdade? Sem fazer nada. E a hora que dá vontade de ler um livro, a hora que não dá vontade de cochilar um pouquinho. O povo não faz mais isso. Fica quietinho, meditando. A hora que viu, já cochilou, acorda de novo, medita mais um pouquinho. As pessoas hoje não são saudáveis para si mesmas. Sabe o que é descanso para as pessoas? Ligar a televisão. A televisão, ela não te descansa, ela te perturba. Porque ela faz você ficar adrenalizado, dando informações. Descansar não é assistir TV, descansar é você não fazer nada. Ficar ali sossegadinho com a Bíblia, com o livrinho que você gosta, com o caderninho de anotação. Confiando, meditando na sua vida, analisando. Errei nisso essa semana, errei naquilo outro. Quando o Senhor instituiu o sábado, não era para assistir televisão, não. O sábado é para o homem ficar consigo mesmo. Esse é o sábado. A palavra sábado significa descanso. E você descansa quando você fica com você. Sozinho, sem perturbação. E aí você quer ter saúde na alma, sem ter uma vida qualitativa. Sem fazer nada, só você com você mesmo, pensando, analisando, ouve um hino, lê um capítulo de um livro, lê a Bíblia, cochila um pouquinho, não faz nada, daqui a pouco faz, toma um chazinho, mas também não come muito não, que não faz bem. Toma um chazinho, vai lá, descanso. No sossego e na confiança estaria a sua força. Quantos de nós temos sido frágeis porque nós não descansamos? Porque nós não sossegamos a nossa alma. Sua alma está atribulada, está adrenalizada, ela está assim, Vem o problema, o que você vai fazer? Se perder. Sua alma não tem sossego, não tem descanso para parar, pensar, meditar, orar, buscar direção, não. Já acha que já tem que fazer, já acha que tem que agir. Diga para o seu irmão, seja forte. Descanse. Amém? Descanse. Continuando a palavra do Senhor, diz assim, 31, aí vem os planos.
Está adrenalizado, é cheio de ideia e cheio de plano. Não consegue ouvir a voz do Senhor. Não consegue esperar ouvir a voz do Senhor dizendo, ó, vá por aqui, faça isso, haja assim. 31. Ai dos que descem ao Egito buscar socorro e se estribam, confiam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. A alma está atribulada, ao invés de preferir o descanso, a confiança, confia no quê? Deixa eu ver o que eu posso fazer. Não, eu não posso fazer nada, sem a direção de Deus não vou fazer nada. Vou orar. Eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero que Ele fale comigo. Eu quero saber o que Ele tem para me dizer, o que Ele tem para me orientar. O que o povo fazia? Estava com problema, corria para o Egito, corria para o mundo, corre para o cativeiro, corre para a assolação. Vai buscar ideias, planos, métodos e maneiras. Eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Diga amém. 30:18. A estratégia de Deus. Eu vou esperar. Quando você não sabe esperar, Deus espera para te abençoar, até que você saiba esperar. Ficou meio... Mas posso explicar. Não sabe esperar, não sabe confiar? Então, Deus vai esperar. Até você aprender a esperar e confiar nele, para ele poder te abençoar. Capítulo 30, versículo 18. Por isso o Senhor esperará, para ter misericórdia de vós. O Senhor fica olhando aquele desespero, aquela tribulação, aquela perturbação, aquela ansiedade, aquele medo, aquele, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Aí ele cruza os braços e fica esperando. Esperando todos os meu Deus, e agora? Ai meu Deus, fica esperando. Até que você aprenda a confiar e esperar. Até que você faça todo o teatro, tudo aquilo que você põe para fora, o seu drama, ele fica esperando para que você possa ser abençoado. Aí ele diz assim, ó, por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade, ou seja, justiça igual. Bem-aventurados todos os que nele, feliz aquele que nele espera. Temos que aprender a esperar e a confiar em Deus. Reconcilia-te com o teu Deus. Aprenda a confiar nele novamente. Quem sabe quando você se converteu, você confiava nele 100%. E aí você foi ficando, foi tendo, foi melhorando, foi alcançando, foi conquistando, foi sendo bombado, foi recebendo autoridade, poder, e você foi desconfiando, e você foi confiando em ti mesmo, e você foi perdendo a fé. Tudo que tem em você é um empréstimo, só um empréstimo. Nada é seu. Todo poder, autoridade, inteligência, sabedoria, destreza, direção, é só um empréstimo. Tem dono, ele é o dono. Bom, 30:21. A maneira de caminhar. Você vai ouvir a minha voz, que vai falar por detrás de ti. Este é o caminho, caminha nele. 30:21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor é quem me dá a direção, e te dá a direção daquilo que deve fazer. Este é o caminho. Ele aponta e mostra, este é o caminho. Sabe o que acontece? Só cai quem está de pé, só perde quem tem. Isso você devia entender todos os dias. Por que as pessoas caem quando estão de pé e perdem quando têm? Porque sai da direção de Deus. Mas é bom, vai bombar. Eu tenho trabalho, eu tenho esforços, eu quero, eu tenho fé, eu acredito. O que adianta? O que adianta? A direção de Deus. Este é o caminho. Andai nele, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Bem-aventurado é aquele que espera no Senhor. Diga amém. Aí ele fala, Isaías, um profeta, né? Que fala sempre do Messias, de Cristo. Agora, vamos falar do Senhor Jesus, 32, 1 e 2 e 3. Vamos lá? Eis que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. Eu gosto muito das últimas palavras de Davi, que ele diz assim, haverá um que governará,
que domina sobre os homens. Tudo isso se resume aqui. Jesus manda e domina. Lembra do círculo de confiança? Quando Jesus pregava, João fazia questão, os evangelhos faziam questão, e o Senhor sabia quem era que cria nele. Você sabia que aqui em nosso meio Deus sabe quem confia nele? Deus sabe quem confia nele 100%. Tua vida está de cabeça para baixo. E aí, qual é o problema? Deus põe de cabeça para baixo, de cabeça para cima, de cabeça para o lado, de cabeça para lá. Ele governa e Ele manda. Ele é o Senhor. Mas está tudo ruim. Está tudo mal. Ué, mas a minha vida é dele. Eu tenho apenas uma fé. Eu creio nos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus, você diz, Ele é soberano. Eu sou dele. E um fio de cabelo da minha cabeça. Eu estava hoje olhando no espelho, estava meio calva. Aí eu olhei assim e falei, ô anjo, o senhor contabilizou aí certamente, hein? Eu não sei, mas o senhor sabe, está caindo. Um fio de cabelo da cabeça cai, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ou você crê que Ele é soberano, ou joga a sua fé fora, porque ela não vale 1 litro de Coca-Cola. Por quê? Porque você crê nele. E o andamento da sua vida é de acordo com a vontade de Deus. Agora, você diz, a minha vida é de Deus e Deus é soberano. E as coisas parecem que não estão bem. E você fica, será? Por quê? Quando? Peraí, ou você confia ou você não confia. Hein? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Quem sabe a sua obra está abandonada. Não acha um pedreiro nem um servente para pôr lá. Porque é palpite de manhã, de tarde, de noite. Não sabe nada que é dar palpite. Pastor, eu estou com um problema, não acho um pedreiro, um servente, uma construtora, porque minha mulher fica lá de manhã, de tarde, de noite, quer saber mais que os pedreiros. Ninguém quer trabalhar, pastor. E eu pago bem. Os anjos chegam e falam, Senhor, eu não vou. Eu também não. Eu também não. Ninguém, por quê? Porque o crente quer saber mais do que Deus. Deixa ele lançar alicerces. Deixa ele fazer. Não, essa parede não vai derrubar. Vai derrubar, tem que derrubar. Não, mas essa aqui eu sou apaixonada, é desde a minha avó. Vai derrubar. Você e eu precisamos entender, nós precisamos entender que Deus, Ele sabe o que faz, quando faz, como faz e com quem faz. E a questão é que nós temos que confiar nele. E quando é que nós não confiamos? Quando nós destemperamos. Fica de mau humor, fica irritado, fica nervoso. É perigoso se morder a língua, morrer envenenado, de tão azedo que está. Confia. A confiança traz tranquilidade, traz bom humor, traz saúde para o seu corpo. Ele diz o caminho, Ele mostra o que fazer. Diga amém. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento. Amém. E um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de águas em lugares secos, como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Quem é este? Quem é este? Você precisa do quê? Olha lá. Esconderijo contra o vento. Tempestade? Jesus é seu esconderijo. O que mais? Tempestade de novo? Refúgio. Está com sede? No deserto, Ele dá água. Está sol na sua cabeça? Ele é a sombra. E aí? Ele é tudo o que você precisa. Então precisa ficar em desespero, precisa ficar irritado, precisa ter ideias mirabolantes, ter planos. Oração nada, né? Oração nada, jejum nada, levantar de madrugada nada, repreender Satanás, resistir ao diabo por meio da sua obediência nada. E aí, como é que faz? O diabo dá ideias, você sabe que ele dá ideias, né? Quantas ideias ele já deu na Bíblia? Versículo de número 3. E os olhos dos que veem olharão para trás. E os ouvidos do que ouvem estarão fechados. É isso que está escrito? E os olhos dos que veem não.
Quando você confia no Senhor, você não fica com esse negócio de ficar levantando lebre lá de trás, não. Quem? Quem que é? Não lembro mais. Ó, virou a página. Virou a página. Acabou. Saiu da história, saiu da vida, saiu, morreu. Fica lá chorando por quem não te quis. Fica lá remoendo quem te desprezou, quem te abandonou. Não tenha raiva, não tenha sentimento. Ame, mas a distância. Ame ele lá e você cá, porque quem criou a distância foi ele não te quer. Então isso é técnica de dinâmica pessoal. A pessoa não te quer. E você fica, não, porque a Bíblia não manda nada disso. Então você precisa entender as coisas melhor. O que ele diz aqui? E os olhos dos que vêm não olharão para trás. Chega de olhar para trás, chega de olhar para o passado, chega de olhar para aquilo que foi, já passou, já foi. A pessoa já fez uma coisa para você, já foi, faz quantas horas? Semana passada faz muitas horas, muitas e muitas e muitas. Acabou, morreu, esqueceu. Aí ele diz assim, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos para ouvir o quê? Aí ele fala de Jesus e ele fala do Espírito Santo. Capítulo 32, versículo 15. Eu gosto muito desse versículo. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Diga assim, enquanto eu espero, eu confio. E continuo confiando. Não confiando na opressão, não falando de problemas, até que eu encontre o meu refrigério em Cristo. E após isso, o poder do Espírito para que os meus problemas sejam resolvidos. Você percebeu como que a mensagem ela é gradual e crescente? Você começa confiando nele, mesmo nas situações difíceis. Você começa sossegando, e aí você vai crescendo. Não buscando no Egito, não buscando amparo, e até que você encontra Cristo. O sossego, a confiança te leva a Cristo, que é a solução. E depois recebe o Espírito, até que se derrame lá do alto o Espírito. Então o campo deserto se tornará num campo fértil. Ou seja, a bênção chegou por meio do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Como é que começa isso aqui? O apóstolo Paulo diz, reconciliai-vos com Deus. Quem sabe você quebrou a sua aliança com Deus por meio da incredulidade e da desconfiança. Alguma vez Deus já te desamparou e te decepcionou? Tem gente que confunde pessoas com Deus. Eu fiquei decepcionado com Deus porque fulano, beltrano, ciclano, todo lano, mas Deus é Deus. Você não pode misturar Deus com ninguém. Deus é único. Ele é único, soberano e absoluto. Amém? Você pode dizer amém? Diga para o teu irmão, diga reconcilia-te com Deus. Confia nele. Confia nele. De todo o seu coração, de toda a sua alma, ele sabe o que faz. Sabe o que acontece? Que nós gostamos das coisas rápidas e de qualquer jeito. Deus faz as coisas e quando Ele faz do jeito dele. Ele não aceita palpite. E as coisas que Deus faz, às vezes, demora para o meu gosto e para o seu gosto. Sabia? Nós gostamos. Deus fez o Éden sem Adão, para Ele não dar palpite. E Eva, muito tempo depois também, piorou. Deus não gosta de palpite. Deus não gosta de gente que fica, mas e aí? E quando o senhor vai fazer? Não vai sair? E agora? Não. Ou você confia, ou você não confia. Eu termino essa mensagem do jeito que eu comecei. Ou você confia numa pessoa, ou tipo assim, você confia, tipo, mais ou menos. Mais ou menos. Não confia. Você confia, você não duvida. Você não questiona. Você fala, não, eu confio em fulano, ele sabe o que ele está fazendo, pronto. Ele sabe, se ele está fazendo, tem uma razão. É ou não é? Você confia em Deus? Eu queria que você se colocasse de pé. Se você confia em Deus, não tem ideias. Não busque a ajuda do Egito. Não se estribe. Não se aliancie, não confie na opressão, no problema. Confie em Deus.
Você sabe que a falta de exercício, ela enferruja. E quando Deus põe você para exercitar, você acha ruim. Você precisa ser exercitado. Sua fé precisa de exercício. Pastora, traduz. Você precisa de problema. Pastora, mas como assim? Como assim? Existem pessoas que só não têm aflições deste mundo porque se trancafiaram numa zona de conforto. Você sabia que o crente pode ficar numa zona de conforto? E não ter problemas? Não ter aflições? Com a sua chupeta e com a sua naninha. Vai ser infantil o resto da vida. Você pergunta para ele, fala, você tem desafio? Você tem aflição? Jesus falou, não, não tenho. Não tem? Coisa estranha. Estranho não. Hoje os crentes estão se cercando de uma zona de conforto. Eles traem para dentro do seu quartinho todas as bênçãos de Deus, família e tudo mais. E aquele é o convívio dele. E ele não cresce, não amadurece. Não existe nele uma oração. Deus, olha para mim e vê o que é que está faltando. Deus, eu preciso crescer. Deus, eu não ando chorando. Deus, eu não ando gemendo. Deus, eu não ando suplicando. Tem alguma coisa errada com a minha vida. Quando é que a sua vida está errada? Quando você não chora mais, você não suplica, você não geme, você não busca. Você está numa zona de conforto que você mesmo criou, seu quadradinho, com as bênçãos que Deus te deu. Sabe o que vai acontecer? Seu coração está ali. Onde está o seu coração, está o seu tesouro. E Satanás é ladrão de tesouros. Seus bens e bênçãos devem estar em Deus e você deve estar nele também. Você criou para você uma zona de conforto? O tamanho dela qual é? Quilômetros, acres, com tudo dentro. Não tem aflição, não tem diversidades, não tem crescimento, não tem desafio. Sua fé diminuiu. Só que o problema vai vir para você. E aí você vai perceber que você empobreceu, que você foi pego de calças curtas. Cuidado com a zona de conforto. Lembra de Davi? Davi sobe ao seu palácio e faz para si uma zona de conforto. Com seus bens, com as suas bênçãos. Nem a guerra que tinha que ir não foi mais. Estava muito bom para ele. De repente a tentação o pega. E ele cai. Por quê? Porque o ser humano é desesperado por conforto. E sossego e confiança nada tem a ver com omissão e com letargia. Saia da sua zona de conforto. Busque os desafios que Deus tem posto diante de você. Aprenda a amar mais. Aprenda a perdoar mais. Aprenda. Se você sorri demais, tem alguma coisa errada com você. Ou você é abduzido, ou tem uma larga zona de conforto. Olha para a Escritura. Olha para a Escritura. Principalmente as cartas de Paulo. Principalmente os evangelhos de Jesus. Se a sua vida se tornou uma zona de conforto para você, sua fé está bem pequena. Só que você só vai descobrir isso quando a adversidade chegar. Aí é complicado. Queria que você fechasse os seus olhos. Deus, nós te amamos. Devemos a Ti a nossa vida. Devemos a Ti os nossos recursos. Devemos a Ti todas as coisas. Deus, não permita que o Seu povo, que se chama pelo Seu nome, confie na opressão, confie em si mesmo e não confie em Ti. Pai, nossa confiança deve ser total. Quando oramos e falamos com o Senhor, o nosso coração se deleita. Não somos o povo de zonas de conforto, não. Não somos o povo que nos trancafiamos em nosso pequeno mundo, não. Somos aqueles que buscamos as adversidades que correspondem aos nossos desafios.
somos aqueles que buscamos aprendermos, crescermos, melhorarmos, nos comprometermos com a Tua palavra, Pai. Existe um mecanismo que quando nós obedecemos, nós aceitamos desafios. O seu desafio está na obediência. Obedeça a Deus e os desafios dele virá para você. Obedeça a Deus e os desafios virão. E os desafios são para o seu crescimento, para o seu amadurecimento.